Bom, mais uma dúvida aqui do colega Leonardo Cavalcante, que perguntou por e-mail sobre as lâminas que podem representar briga física, agressões físicas. E eu achei interessante porque a pergunta dele é relevante, porque tem um trechinho da pergunta dele, né, onde ele fala sobre o chicote. Ele pergunta se essa lâmina realmente, quando sai assim ao lado da casa, tem a ver com... se tem a ver com conflitos, se tem a ver assim com brigas domésticas dentro do lar, né? Que é muito propagado por aí, essa lâmina aqui. Aí eu separei aqui 3 lâminas dentro do deck, né? Que são as principais lâminas que tem a ver com brigas físicas, agressões, né? Coisas desse tipo. Mas eu quero deixar bem claro que somente quando essas 3 lâminas estão juntas, em conjunção, é que de fato ocorrem brigas físicas, tá? Pela minha experiência com as cartas, só quando elas saem juntas, tá? Em conjunção, é que ocorrem as brigas físicas de fato, tá? Agora, o chicote, somente o chicote ao lado da casa, o que ele traz? Ele traz, assim, discussões desencadeadas por qual motivo? Pela imposição de terceiros. Então, existe uma influência dominante no local, ou seja, dentro de casa, né? Ou a mãe, ou o pai, ou o irmão, né? Alguém que está querendo, assim, impor, né? A vontade, a razão dele ao outro, e a partir daí desencadeiam-se as discussões porque o outro não tolera, né? E esse chicote tem a ver com leves formas de intolerância, né? Quando o outro não aceita, assim, ser confrontado. O urso também tem muito disso. A serpente já bate de frente, né? Ela não pode ser confrontada. Já bate de frente, assim, pra intimidar, né? O urso também não gosta de ser confrontado. Ele não tolera. Ele tem pouco, assim, nível de tolerância, né? De aceitação com essas coisas. E o chicote, né? Chicote representa, assim, pessoas com aquela fluência verbal, né? Sempre aquele poder intelectual que exerce certa prevalência sobre os outros do local, e por essa razão, né, não se pode discutir com ele porque ele se acha assim o dono da razão. Vamos supor, chicote dentro de casa tem muito a ver com aquelas situações, né, em que você vê que as brigas ocorrem porque o outro está bancando, né? Por exemplo, ou a mãe ou o pai que sustenta, né? O grupo, o núcleo familiar ali, ela que está bancando, né? Então ela chega em casa, encontra tudo desarrumado, ninguém fez nada, ficou o dia inteiro de pernas pro ar, né? Desarrumaram as coisas que ela já deixou tudo arrumadinha. Coisas assim, né? Coisas domésticas mesmo. Aí o pau começa a quebrar, né? Entra o chicote com a casa. O pau começa a quebrar, porque ela que tá exercendo a influência predominante no local, né? Essa lâmina aqui do chicote mostra que ela que tem certa autoridade, né? E direito, né? Pra tomar essa frente aí e lutar pelos direitos dela, né? Que é bem típico do chicote, mas não necessariamente puxa pro lado da briga física, Leonardo, não necessariamente. Agora, é claro que as pessoas, elas vão levando as coisas para um lado mais dramático, né? Não pode ver uma casa com chicote, briga, porrada. Não pode ver uma cruz com caixão, morte. Caixão com foice ou foice com caixão, morte. Que isso? As pessoas assim dramatizam muito, né? Dramatizam demais, aquela famosa viajar na maionese, né? Então, o que acontece?
Pela minha experiência, nesses 20 anos de estrada com baralho cigano, com Lenormand, quando duas cartas negativas estão juntas, você já precisa se preocupar. Quando 3 cartas negativas estão juntas, você já tem que ficar em alerta. E quando 4 cartas negativas ou mais estão juntas, aí já puxa para a área da criminalidade, da fatalidade. Aí sim a coisa fica séria, tá? Então, essas lâminas aqui, cada uma possui a sua carga de agressividade, mas o urso, você vê que ele fica quieto, né? Ele é um cara com quem você pode conviver, só não pode adentrar no território dele, porque ele é alheio, né, a presenças externas, ele não é de dar confiança para ninguém, né? Ele não gosta de pessoas que aparecem assim sem serem convidadas, né? Entrando no território dele, nos assuntos dele, né? Não gosta. Aí já vai haver um confronto, porque há intolerância, né? E aqui tem também a serpente, que só fica no canto dela, só fica na dela. Quando você vai lá, né, provoca uma serpente, adentra o território dela, já entra assim um certo nível de rivalidade com ela. Aí já vai haver confronto, sim. Mas o perigo está quando outra carta dessa aqui vem junta, ou essa daqui, aí já parte para agressão física mesmo, tá? Vamos supor uma serpente com lírio. É uma serpente inofensiva, né? Ela pode se confrontar com você, mas vai ser tipo aquele cachorro que late, mas não morde, entendeu? Agora, se ela vem com chicote, é claro que é uma serpente peçonhenta. Chicote é elemento fogo, tá representando a língua, a picada dela, né, com veneno. Claro que você vai ser atacada. Com o urso aqui fica pior ainda, ó. Urso, serpente, chicote. O ataque fica mais grave, a lesão fica mais grave, mais séria, né? Então tem que tomar cuidado quando essas associações vierem em conjunção. Agora, serpente, chicote, urso, ela tá assim se confrontando com outra figura de autoridade que, como ela, também não tolera. Tem pouco nível de tolerância. Então ela tá atacando ele. E quem vai sofrer vai ser ele, porque a picada dela, uma dose só, arrebenta, né? Agora, se fosse o contrário, urso, chicote e serpente, ele é que estaria metendo o pau em cima dela. Deu para entender a dinâmica aqui das conjunções, né? Da interpretação simbólica? Uma coisa muito simples que você pode puxar na leitura, né? Sem problema nenhum, né? Tá respondida então a sua pergunta. E eu volto para responder, agora vai demorar um pouquinho, tá, Leonardo? Eu volto para responder aos poucos as outras perguntas que você fez, tá? Se não der para fazer nos vídeos, responder aqui, eu respondo por e-mail, mas vai ser aos poucos, tá?